Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, estamos mais uma vez diante de Ti pela graça e misericórdia alcançada através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se entregou por nós, assumindo nossa culpa e nos abençoando com a graça do derramamento do Seu sangue para a purificação de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus é que eu ouso, em Senhor, falar contigo, te apresentar meus rogos, minhas necessidades, mas eu estou aqui, Senhor, em busca de levar uma palavra de vida, de transformação e oração da fé para aqueles que precisam, que estão acamados, que estão de coração partido, que estão aflitos, que não sabem mais o que fazer para vencer suas batalhas, suas tristezas, suas mágoas, os oprimidos da terra, Senhor, através daqueles que se acham poderosos, que têm o poder da caneta na mão, que acham que podem fazer o que bem entende, Senhor, que nunca vão ser punidos pelo que fazem, porque estão sendo espertos, porque estão sendo inteligentes, porque acham que são capazes, Pai. Mas eu desde já quero te pedir que o Senhor, segundo as tuas muitas misericórdias, que o Senhor possa efetuar a tua bondade de modo, Senhor, a envergonhar aqueles que tentam de alguma forma prejudicar as pessoas e até mesmo usam o teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Graças a Deus, estamos mais uma vez na presença do Pai, do Filho e do poderoso Espírito Santo, para bendizer o nome do Senhor em mais um momento de oração. Bendito é o nome do Senhor que reina para todo sempre. Hoje, dia 28 de novembro de 2025, oração a toda hora. Como Jesus Cristo é mencionado nas cartas gerais do Novo Testamento? Nossa terceira parte da carta de Tiago. A carta de Tiago aponta Jesus como o Senhor que está presente na batalha. Ele é aquele que levanta o homem do seu leito de morte. Nesta carta, pelejas significam lutas, combates ou disputas, seja ela física ou mais frequentemente uma luta de caráter espiritual ou moral, com discussões, rixas e as obras da carne proliferando. O termo grego eritheia, traduzido como peleja, se refere a rivalidades, rixas e ambições egoístas que levam a discórdias e conflito. Hoje, parte final. Nosso versículo de ouro diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações. Tiago, capítulo 4, versos 7 e 8. Observe que aqui dentro desses textos mostram que nossas atitudes elas são muito importantes na guerra espiritual e na guerra moral. Não é só as atitudes divinas, nem do Espírito Santo e nem das pessoas. São nossas atitudes. Elas podem modificar o padrão de conduta que estamos vivendo diante de Deus. A nossa verdade prática também está em um versículo. De oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará.
e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Tiago 5:15. Observe que na nosso tema diz que ele está presente e ele é aquele que levanta o homem do seu leito de morte. Então, está aqui o versículo mostrando, no capítulo 5:15, a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Nosso destaque diz: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes? E sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade do mundo a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vocês. Limpai a mão, pecadores e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações, senti a vossa miséria, levantai, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o outrem? Mas agora vós gloriais nas vossas presunções? Toda a glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4. Nossa leitura está em Tiago, capítulo 5. Eia, pois, agora, vós ricos, chorai e planteai, pelas vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos vestidos estão comidos de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a ferrugem dará testemunho contra vós. E comerá como fogo a vossa carne. Entesourar-te para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vós deleitaste, cevaste os vossos corações como no dia da matança, condenaste e mataste o justo. Ele não vos resistiu. Tiago, capítulo 1, verso 6. É triste, né? Muito forte esta palavra, muito difícil. Vamos continuar, vamos ver o que Deus tem para nós. Muito bem, a carta de Tiago aponta Jesus como o Senhor que está presente na batalha. Ele é aquele que levanta o homem do seu leito de morte. De onde vêm as guerras? Muitos buscam ao Senhor quando desejam alguma coisa, mas quais as intenções estão por trás dos nossos pedidos? A Bíblia diz o que acontece quando pedimos mal. As guerras, as pelejas vêm das paixões e maus desejos que guerreiam dentro da pessoa, resultando em cobiça, inveja e conflitos por aquilo que não possuem. Essa busca por prazeres egoístas é o que leva as pessoas a lutarem, brigarem umas contra as outras, em vez de buscarem em oração a presença de Deus. Muito sério isso, né? Muito sério. A origem dessa conduta. A citação da Bíblia, especialmente de Tiago 4, 1 a 4, afirma que as disputas nascem dos deleites ou paixões que agitam o interior das pessoas. A gente não percebe. Muitas das vezes isso aqui acontece sem que a gente perceba quem somos verdadeiramente.
Porque o deleite, como nós vamos ver mais na frente, ele é justamente esse desejo que a gente tem de possuir, de ter bens, de aproveitar a vida, de folgar, de comer o que há de melhor nessa terra, de usufruir riquezas, terras. Parece que essas coisas são tão normais, mas olha, foi justamente essas coisas que levaram no tempo de Noé, aquele povo a sofrer e a não entrar na arca. Porque a Bíblia diz que comiam, bebiam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e a maré, a chuva levou a todos. Eles morreram, porque eles não se preocuparam com a sua salvação. Eles não creram na pregação de Noé. Eles não creram que não era normal um homem daquele tão simples lutar com apenas 8 pessoas para fazer uma arca que cabia milhares ou centenas de pessoas, né? Milhares, que colocou todos os animais ali, e eu creio que teve muito espaço ainda, porque Deus não ia mandar fazer uma fantasia. Assim como hoje Jesus é o nosso autor e consumador da nossa fé, que nos trouxe a salvação, e a Bíblia diz que ele foi preparar lugar nos céus para nós. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus jamais mentiria. E eu vou vos preparar lugar. E eu irei e voltarei para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O desejo de Deus é que você e eu habite no céu com ele. As nossas paixões, os nossos desejos, eles podem nos levar a uma vida de fracasso, uma vida de falta de amor por Deus, de compaixão por nós, de arrependimento. E as paixões são justamente isso, os desejos que vão aflorando, que vão sendo fortes. Uma pessoa apaixonada, ela fica quase que cega para fazer aquilo que ela deseja. A paixão, aqui, essa palavra paixões aqui, ela não está no sentido de uma pessoa que ame. Ela está no sentido de uma pessoa que faz qualquer loucura para conseguir aquilo que ela quer. Ela tem tanto paixão por alguma coisa que ela é capaz de fazer qualquer loucura. E isso é que leva a pessoa a cometer coisas desagradáveis diante de Deus. As consequências, o texto descreve que essa cobiça leva as pessoas a quererem o que não têm, chegando a matar ou a lutar para obter o que desejam, mas nunca vão estar satisfeitas, porque a Bíblia diz que a medida do encher nunca enche. Nós sempre vamos querer mais. Se a gente tem uma casa, vai querer duas. Se a gente tem uma terra, a gente vai querer uma bem maior. Se a gente tem 100 cabeças de gado, a gente vai querer 2.000, 3.000, 50.000, porque a gente nunca vai estar feliz. Se a pessoa está acostumada, conseguiu namorar, o namoro foi tão bom, aquele relacionamento estava tão bonito, mas ele, por falta de Deus na vida dele ou dela, não se contenta só com um. Quer mais, quer aproveitar a vida, quer se deliciar, ver se é mais gostoso, ou mais bom, ou melhor com o outro. E às vezes passa por cima da razão, da fidelidade, da santidade das coisas, não sendo honesto, mas sendo mentiroso, invejoso, desejando a mulher do outro. É muito sério essas questões. A motivação equivocada, a falta de satisfação, se deve, em parte, porque as pessoas não pedem a Deus. Quando pedem, as suas motivações são erradas, para satisfazer a si próprios e aos seus prazeres, em vez de buscar a Deus com humildade, procurando saber qual é a vontade de Deus. Deus sabe que a gente precisa, está lá no Jeremias capítulo 29, quando ele diz claramente:
que o que ele faz tudo o que ele pode para alcançar aquilo que nós desejamos. Mas Deus não pode nos dar uma serpente. Ele foi muito claro, Jesus falou: se vocês, sendo pais errantes, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará coisas boas àquele que lhe pedirem. Deus não vai nos dar o errado. Eu não posso fazer uma oração pedindo que Deus destrua um casamento para ele me dar a esposa do outro. Por mais linda que ela seja, por mais educada, por mais carinhosa, por mais fiel que ela seja, e isso seja uma fonte de desejo, mas isso não deve acontecer. Eu devo ter o cuidado de, quando solteiro, escolher a melhor pessoa para viver com ela, para que eu não precise estar vivendo cedendo a tentações, como nós falamos ontem. Então, quando a gente tem as nossas convicções erradas, a gente corre o sério risco de viver essa frustração, essa carência, essa necessidade, essa busca por prazeres. Então, as consequências descreve que essa cobiça leva as pessoas a quererem o que não têm e chegam a matar ou a fazer qualquer loucura para conseguir o que desejam. Já pensou uma pessoa que deseja uma criança, que já tem uma boa esposa ou um bom esposo, mas deseja uma criança? A sua curiosidade, a sua vontade, a sua cegueira vai levando a pessoa a desejar algo que não deveria. Se você é pai ou mãe, a pessoa é pai ou mãe, sabe o quanto a gente protege nossos filhos. Mas aí vem aqueles que desejam os próprios filhos, a própria mães que desejam os próprios filhos. Porque o mundo vai vivendo cada vez mais longe do Senhor e abandonando a verdadeira fé. As suas motivações equivocadas. A falta de satisfação se deve, em parte, porque as pessoas não pedem a Deus. E não pedem coisas segundo a vontade de Deus. O vosso ouro, diz Tiago, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a ferrugem dará testemunho contra vocês, e comerá como um fogo a vossa carne. Entesourar-te para os últimos dias. Tiago capítulo 5, verso 3. Observe bem essa expressão, o vosso ouro e a vossa prata. Aqui está tudo de bem, de que a pessoa possa possuir. A casa, o carro, o dinheiro, o que ele tiver de mansões, o que ele tiver de propriedade, tudo aqui está no vosso ouro e na vossa prata. E a Bíblia diz, onde tiver o vosso ouro, ali estará o vosso coração. Então, a Bíblia fala que esse ouro e essa prata, ela se enferruja. Ah, mas não, quando? Não tem, nunca aconteceu isso. Quando Deus fala que a coisa vai acontecer, vai acontecer. Por quê? Porque aqui ferrugem quer dizer perece. A ferrugem aqui não quer dizer apenas uma crosta que dá num ferro velho, mas é como algo que vai levar a perecer. Então, um dia o ouro e a prata não precisa. Como é que a gente vai habitar no céu com ouro e prata se lá já tem? Se já tem o jeito, a forma, o governo de Deus ali, ele não precisa de nada dessa terra. Ele sempre viveu a sua de eternidade em eternidade dentro da sua grandiosidade. Ele nunca precisou de nada. Nós é que recebemos de graça dele coisas esplendorosas, abençoadas. Foi Deus que nos abençoou com isso. Então, observe bem que ele diz aqui. O versículo descreve a condição da riqueza que será destruída e servirá de testemunho contra aqueles que acumularam para os seus últimos dias. Aquela pessoa que esconde, né, manda, como a gente sabe, né, que manda para os outros países, escondem para lá, roubam o tesouro brasileiro, roubam as terras brasileiras, vendem as terras brasileiras,
ganham dinheiro através da corrupção, mandam esconder nessas ilhas que guardam o dinheiro da pessoa ali, para que um dia, quando elas abandonarem seus cargos, elas poderem usufruir do bem que não é delas. Que elas se aproveitaram, que elas corromperam, que elas mentiram, que elas enganaram, que elas roubaram. Olha só o prejuízo que vai ser, porque tudo isso vai ficar. A pessoa de repente morre, dá um ataque cardíaco, dá um AVC, a pessoa morre. E para onde vai? A Bíblia diz: hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens para o que será. A Bíblia fala que não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Nós temos que ter isso na nossa mente. O versículo detalha que o ouro e a prata enferrujarão, e essa ferrugem consumirá a carne como fogo. Olha a palavra fogo mais uma vez aqui. Nessa epístola de Tiago, a palavra fogo, ela aparece várias vezes. Ela aparece como fogo do inferno, que indica com muita clareza que há um juízo, um julgamento muito forte. E aqui ela aparece de novo como juízo, como algo que vai consumir, que vai destruir. Se você jogar uma carne no fogo, o fogaréu ele vai destruir, não vai ficar só o pó. Então o apóstolo está falando de coisas que vão perecer, que vão ficar. Nós não vamos levar, nós vamos, assim como nós entramos no mundo nu, por mais vestido que for colocado no caixão, mas na eternidade nós não vamos com roupa. Nós viemos sem roupa e vamos voltar sem roupa. A glória será ou a glória que Deus nos deu, ou a glória que a gente adquiriu no mundo. E a glória do mundo é podridão para Deus. Aí diz aqui, a riqueza material é vista como algo perecível e que se corrói. A ferrugem, aqui, bendito seja Deus, a ferrugem aqui é um símbolo claro do decaimento e serve como um testemunho contra os ricos. Esse que é o problema. E aqui nós não estamos falando, e a gente tem que ter muito cuidado quando diz que a pessoa rica não tem como... Quando os discípulos ouviram Jesus falar com aquele jovem rico, ele disse, como então o rico entrará no reino de Deus? O Senhor disse, para vocês é impossível, mas para Deus não é impossível. Deus pode levar ricos, homens ricos para o céu? Pode. Nós temos José de Arimateia, que pegou o corpo de Jesus e colocou no seu túmulo. Ele era um homem rico. Nós temos Nicodemos, que era um homem rico e foi à presença de Deus. Nós temos vários homens que tiveram riquezas na Bíblia. O próprio Davi, toda a riqueza dele, final, ele colocou tudo para fazer o santuário da igreja, ou melhor, a casa do Senhor. Ele abriu mão de tudo, ele entregou tudo como oferta ao Senhor e solicitou que o seu exército, os seus homens, seus príncipes fizessem o mesmo. Porque a riqueza aqui, ela só serve para cá. Se o homem souber aproveitar o que tem, sem transgredir, sem mentir, sem enganar, né, sem viver uma vida de injúria contra Deus, mas amparar, ajudar, compartilhar, buscar fazer o que é certo. Então, a punição, a ferrugem comerá como fogo a vossa carne, simbolizando um julgamento severo. Deus não vai poupar. Não tem ninguém que escapará da mão do Senhor. O contexto, o versículo faz parte de uma passagem que adverte contra a opressão dos trabalhadores e a busca pelos prazeres. Porque o problema, para uma pessoa ser rica, ela tem que ter servos. Ela tem que ter pessoas que trabalham com ela e que essas pessoas que trabalham com ela, essas pessoas ajudam, essas pessoas lhe servem.
por salário, que às vezes é o pior. Eles têm prazer em dar grandes vultos de dinheiro numa garrafa de bebida, mas não tem prazer de dar um salário justo ao seu trabalhador. Nós conhecemos o caso, e isso é verídico, de uma senhora que ela tinha muito dinheiro. Ela chegou num lugar onde estavam vendendo ovos. E aquele homem estava vendendo ovos para tentar comprar algum prato de comida para casa que não fosse ovo. E ela chegou lá, ela barganhou com ele para que ele fizesse o preço do ovo mais barato. E disse, senhora, isso aqui eu não estou ganhando mais nada, eu estou vendendo bem baratinho porque eu ainda não comi hoje. E ela forçou a barra, e como ele não tinha alimentado a sua família naquele dia, ele vendeu aquelas cubas de uva por nada. Ela guardou lá dentro do carro dela e foi embora. Chegou no restaurante. E lá no restaurante ela comprou a melhor comida para ela, a mais cara que tinha. E no final, quando ela saiu, ela deu uma grande gorjeta para o garçom. Algum problema em dar gorjeta? Não. Mas se aquela gorjeta, em vez de ter sido dada para o garçom que estava trabalhando e ganhando bem em relação ao que estava vendendo ovo, ela não tivesse barganhado o lucro daquele homem, ela teria feito justiça. Se ela tivesse pago o justo do que aquele homem estava pedindo nos ovos que ele estava vendendo. Então, muitas das vezes, o rico, ele gasta seu dinheiro, ele prefere dizer, eu pago advogado, eu compro juízes, mas eu não vou dar o que aquela pessoa quer, que aquela pessoa tem direito. Porque eu quero que ela morra, eu quero que ela seja humilhada, eu quero que ela... Estou nem aí, porque é pobre, nasceu pobre. A pessoa entende que pobre é casta. E pobre não é casta. Pobre é ser humano. E pobre habitará no céu. A Bíblia diz que Jesus veio pregar o evangelho aos pobres. Por quê? Porque ele vai encher. A parábola diz que quando os amigos não quiseram ir para a festa de um determinado senhor, ele mandou colher todos os pobres necessitados, nos valados, nas praças, nas ruas, mandou dar banho neles, mandou vestido da melhor roupa e serviu banquete para aqueles pobres. A palavra de Deus fala de Lázaro e o rico, que é o símbolo de Nabucodonosor com Daniel. Né? Aquele pobre, todo o tempo estava ali no nicho do rico, pegando o que sobejava. Né? E aí o que é que acontece? A expressão ali mostra que aquele homem rico nunca dava prato de comida e estava sobejando na sua casa. Mas o que é que acontece? Ele não dá, mas quando ele morre, ele vai para o lugar de tormento e enxerga Lázaro lá no seio de Abraão descansando. Isso ele pede para Abraão que mande Lázaro, porque ele pensou que Lázaro continua lá no céu, seria um subalterno. E não é. Lá no céu, cada um terá uma função, mas uma função gloriosa. E a maior função gloriosa para nós é servir o nosso Deus, adorar, bendizer, glorificar a sua santidade. Isso é uma maravilha, é um privilégio. Então, isso é muito sério. A inimizade com Deus. O texto conclui que buscar a amizade do mundo é ser inimigo de Deus e que buscar por prazeres egoístas é causar conflitos entre os seres humanos. Quando nós não somos justos, nós causamos conflitos. Nós levamos as pessoas à briga, à contenda. Conflito e disputa refere-se a brigas, contenda, discussão, acirradas, rivalidade entre pessoas, principalmente às vezes entre os cristãos, dentro da casa do Senhor, dentro do espaço de adoração. Pessoas querem achar que sabem fazer melhor, são privilegiadas, são parentes do líder, e aí eles merecem a melhor atenção, os melhores lugares. Na casa de Deus não é a posição, não é o status da pessoa. Na casa de Deus é a escolha de Deus, é o chamado de Deus, é
o Senhor quem resolve falar e dizer, é este que eu quero. E esse será aquele que vai ser usado. Por que que em todo o Egito não teve um que pudesse revelar? Os mais poderosos homens da terra não puderam revelar o sonho de Nabucodonosor. Mas um homem lá dentro da cadeia, injustiçado, revelou os sonhos e se tornou o maior administrador que o Egito já possuiu. Isso está nos anais da história do Egito a respeito do tempo que eles passaram e como eles se livraram, como o Egito se tornou tão poderoso sem levantar uma arma, através da boa administração, da boa sabedoria de José, o servo de Deus. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Essa questão de resistir o diabo é uma atitude que deve ser nossa. Sujeitar-se a Deus é outra atitude. E nós sabemos que quando a gente se propõe a fazer o certo, por maior luta que o diabo tenha contra nós, que ele tem vantagens que a gente não enxerga ele, mas tem uma questão. Ele não pode contra aquele que Deus escolheu. A Bíblia diz que ninguém pode tocar nos ungidos de Deus. E aqui ungido não é, é só pastor, é só sacerdote. Não, ungido é quem Deus escolheu. Esse é ungido. Porque Deus separou para si. E esta é a função da unção, é separar alguém com especialidades próprias. Por isso que o Espírito Santo dá o dom para cada um segundo a necessidade da sua igreja. Luta espiritual e moral. Representa a luta interna e externa contra as paixões, os desejos egoístas e os conflitos que surgem de natureza pecaminosa. A Bíblia adverte contra as pelejas, listando-as como obras da carne que impedem a vida do Espírito Santo. A ambição e poder. O texto está associado a ambições egoístas que levam as pessoas a criar divisões e disputas por poder, por proeminência, tanto no ambiente externo, político, entre as religiões, entre os falsos mestres, como especialmente dentro da casa de Deus. Dos lugares que são para adorar a Deus, existe disputa. Ali tem uma pessoa que comanda, porque ele é o líder, ele pode comandar e pode dizer quem não. O líder deveria se sujeitar a Deus, para Deus lhe indicar quem ele pode colocar ali para fazer a obra. E não ele mesmo achar que ele tem o poder dado por Deus de tomar a decisão, não importa a quem ele fira, a quem ele magoia, a quem ele despreza, em quem ele pisa. Isso é muito sério. O exemplo bíblico, o apóstolo Paulo menciona as pelejas em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21. Diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, aleluia, bebedices, homicídios, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, verso 19 a 21. Não, é não de Deus. E a pessoa tem a oportunidade de não fazer isso, de não se meter com a impureza, de não viver a lascívia, de não viver de prostituição, de não viver de heresia, de não viver de pelejas e emulações, de porfia, de dissensões, de inveja. A pessoa escolhe se ela quer viver isso. Porque aqui mais adiante fala assim, a solução trazida por Cristo, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão. Temperança, contra estas coisas não há lei. Aí eu não preciso nem de lei de Moisés, nem de lei de ninguém. Porque se eu vivo no Espírito Santo e tenho esse fruto do Espírito Santo na minha vida, e você tem,
não precisa de lei, você é uma pessoa flexível a Deus. Você é uma pessoa que Deus usa quando quer. Deus é uma pessoa que faz a vontade de Deus, que vive em paz, que vive com mansidão, que vive com bondade, que vive com temperança. Ou seja, é paciente, sabe acreditar na justiça de Deus e esperar na justiça de Deus. Com a mente firme no Senhor. Deus é a nossa rocha eterna. Sabe por quê? Porque Ele não muda. Porque Ele foi ontem, hoje e amanhã Ele será eternamente. Ele é o mesmo. Então pense, o Deus único, todo-poderoso é digno de sua confiança? Então mantenha sua mente firme em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vença as suas lutas por meio da fé. O nosso Deus muitas vezes nos permite passarmos por lutas e provações, mas sabe por que devemos dar glória a Deus por elas? Porque são elas que a nossa fé, através dela que a nossa fé cresce, né? Tome a armadura de Deus, que é a sua palavra, e vença mais um dia, vença mais uma noite, vença mais uma guerra. Tiago 5:20 diz assim: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. Lute pelas pessoas, ajude as pessoas, abrace, tente fazer alguma coisa pelas pessoas, tanto da sua volta, dos seus vizinhos, dos seus parentes, dos seus amigos, como as pessoas que precisam. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti e já Te adoramos, Senhor, pelo fato de o Senhor ter compaixão e misericórdia de nossas vidas, pelo Senhor não nos abandonar, pelo Senhor ser conosco em tudo que fazes, pelo Senhor nos ajudar, nos fortalecer, pelo Senhor não permitir o pior sobre nossas vidas, mesmo quando merecemos o pior, mas o Senhor nos perdoar os nossos pecados, nos limpar, nos ajudar a vencer e lavar as mãos que muitas das vezes nos levam ao pecado, lavar nossas consciências com a Tua palavra, para limparmos de todo pensamento maldito, Senhor, que nos leve ao erro. Meu Deus, nos ajuda a fazer o nosso melhor por nós, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, por nossos vizinhos, até mesmo por aqueles que não vão conosco, Senhor, que não gostam de nós. Nós não temos que escolher a quem fazer o bem, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos ajude a fazer o bem a qualquer um, de modo que essas pessoas, meu Pai, venham ficar felizes por serem abençoadas. Olha o pobre, o necessitado, o aflito, o carente. Eu já orei, Senhor, por aqueles que estão com doenças sérias, terminais, ou doenças parece que são impossíveis de ser vencidas pelo homem, e agora viver num país desse, Senhor, onde as pessoas doentes têm dificuldade de encontrar solução, e até mesmo a medicina, Senhor. Hoje, ao saber que uma biópsia simples é mais de 50 mil reais, me levou, Senhor, a pensar o que o homem está valendo, Senhor. E isso é tão fácil para o governo, Senhor, que sai muito baratinho para ele por causa do poder que tem. Então, Deus, eu te peço em nome de Jesus, são vidas que estão, Senhor, desprezadas, acamadas, às vezes no hospital, mas não recebem mais nada, estão ali só para passar o tempo para morrer. Oh, meu Deus, o Senhor sabe de todos os fingimentos, de todas as maldades dos homens. Agora, Senhor, a perseguição religiosa que está acontecendo nos países. Oh, meu Pai, estão fazendo de tudo para matar e destruir, para acabar com os cristãos, como foi no início, meu Deus, quando se levantaram e perseguiram os cristãos e mataram muitos e a outros jogaram na cadeia, que não saíram de lá, Senhor, a não ser quando a religião virou oficial, mas já tinham morrido, meu Pai. Quantos foram jogados entre os leões para matar a fome dos leões?
Quantos, Senhor, serviram apenas para tentar salvar a sua vida, guerreando com soldados, tentando salvar a sua vida, mas todos, Senhor, devido à fome, não tinham condições nenhuma de guerrear, mas tentaram sobreviver. Meu Deus, e assim foi, e assim está sendo agora. É com tiro, é com humilhação, é com pisada, é com quebra-quebra, Senhor. É roubando a pessoa a entrar. Já pensou, Senhor, entram nas terras de pessoas que têm 40, 50 anos morando ali, Senhor. Tiro, roubo tudo que eles têm, queima o resto e bota as pessoas para morar na rua, meu Pai. Onde é que está a solidariedade, a compaixão? Onde é que está, Senhor, o amor ao próximo dessas pessoas? Que justiça é essa, Senhor, que diz para tentar ajudar, tirar a terra dos ricos para dar para os pobres e vão na casa dos pobres e tiram eles das suas casas, Senhor? Para quê, meu Pai? Deus, é muito intrigante essa situação. Nosso país caminha passos largos para a destruição. E o dinheiro sumindo, meu Pai. E as pessoas passando necessidade, sofrendo. Quem tem, Senhor, não tá preocupado, porque tem. Mas até quando nós vamos ter? Pai, em nome de Jesus, socorre essas vidas, salva vidas, Senhor. Nos ajuda a transmitir um evangelho de verdade, de amor fraternal, um evangelho salvífico como é o teu, e trazer as pessoas a conhecerem melhor o teu Filho e a te amarem como o único Salvador perfeito. Recebe nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão. Abençoa nosso país, abençoa nossos estados, abençoa, Senhor, nosso estado do Pará, abençoa nossos municípios, abençoa aqui, Senhor, nosso bairro, abençoa nossa rua, abençoa nossos vizinhos, Pai, naquilo que o Senhor quiser abençoar. Não é para todos, Senhor, porque nem todos buscam a tua face, porque nem todos se humilham a teus pés, porque nem todos se arrependem, porque nem todos querem largar o pecado, meu Pai. Mas aqueles que ouvirem a tua voz e cederem ao teu evangelho, a todos que se humilharem a teus pés, que o Senhor os salve e os abençoe. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.